Que a graça do Senhor esteja sobre os seus corações, sobre os nossos corações. Louvemos a Deus porque estamos aqui. Este é o dia que o Senhor nos deu para adorá-lo, para estarmos juntos e exaltá-lo o seu nome. E isto é uma grande bênção, uma grande oportunidade. Primeiramente, antes do texto, uma palavra para a igreja. Eu estou sugerindo para os irmãos que nós usemos os cultos, os domingos de culto, os cultos de domingo à noite, para focalizar determinados elementos. Então eu estou sugerindo assim: primeiro domingo, como é hoje, a gente vai focalizar a família, tá bom? Então você quer participar ou quer crescer nessa área, já sabe que aos domingos à noite o foco é a família, como é o caso hoje. O segundo domingo, nós vamos focalizar os jovens com os adolescentes e as crianças, para que eles possam se expressar no culto. Vamos retomar coisas que já fizemos em outros tempos. O terceiro domingo é o dia da ceia, e o nosso tema é o Jesus de quem nos lembramos. A ceia, ela existe para nos lembrarmos de Jesus. E aí falamos de Jesus. O quarto domingo, como fazíamos no passado, o culto para os convidados, para focalizando aquele que não é da igreja, para ganhá-lo para a igreja, por batismo ou por adesão de qualquer outra maneira. Aos quintos domingo, quando houver quinto domingo, nós vamos ter um culto de testemunhos. Vamos dar oportunidade a algumas pessoas para virem aqui e falar sobre o que Deus está fazendo na sua vida. Como no passado nós fazíamos, o testemunho responde uma pergunta: o agir de Deus na minha vida. Como é que é esse agir de Deus na minha vida? E é a nossa aventura de fé. O nosso testemunho relata uma aventura em que a nossa fé se manifestou. Então, o agir de Deus na nossa vida, a minha aventura de fé. O irmão que tem uma experiência, ele precisa falar. Se ele acha que Deus abençoou de maneira especial, ele vai falar sobre isso. E nós vamos fazer isso a partir de hoje. Então hoje é o dia em que vamos focalizar a família. Não da maneira tradicional, mas de certa forma uma relação com a família. Vamos ler a palavra do Senhor, por favor. Muito bem. Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó. E ele disse-lhes: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? E Moisés disse: havemos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, com os nossos filhos, e com as nossas filhas, com as nossas ovelhas, e com os nossos bois havemos de ir, porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Então ele lhes disse: seja assim o Senhor convosco, como eu vos deixarei ir a vós e a vossos filhos. Olhai que há mal diante de vossa face. Eu, quando preparei, usei outra versão, explicando. Nesta passagem, há um conflito, além do conflito normal, há um conflito entre Moisés e Faraó. Moisés queria uma coisa, Faraó queria outra. Moisés queria levar o povo embora do Egito, o Faraó não queria deixar. E havia uma discussão sobre isso. A certa altura, porque Moisés tinha dito para Faraó que ele queria levar o povo para fora do Egito. Para lá, fora do Egito, eles prestarem culto a Deus. Porque era prática, se a pessoa queria adorar um determinado Deus, ele ia para a terra onde aquele Deus era adorado.
Então, se eles iam adorar o Deus de Israel, eles precisavam sair do Egito. Não se adora o Deus de Israel no Egito. Então Moisés falou, na verdade, aquilo seria o primeiro passo para eles saírem do Egito. Mas Moisés falou, o que eu quero é sair caminho de 3 dias e andar 3 dias para celebrar ali um culto ao Deus de Israel. Como disse, não se celebra o Deus de Israel no Egito. E o faraó falou, você está com alguma ideia em mente? O faraó falou para ele, você está com alguma ideia em mente. E ele disse, vamos fazer o seguinte, Moisés, você vai adorar o seu Deus há 3 dias de viagem, mas quem vai? Daí, faraó falou assim, vocês podem ir, mas vão só os homens. Fiquem as crianças, fiquem os jovens, fiquem os velhos. Deixe no Egito as crianças, vão sem elas adorar a Deus. Aliás, essa é uma sugestão contínua, né? Você vai à igreja, mas não precisa levar as crianças. Vocês vão, mas deixem as crianças. Você vai à igreja, vai orar, vai cantar, mas por favor, deixe as crianças, vão só vocês. E depois diz, deixe os velhos. Não levem os velhos. Vocês querem adorar o seu Deus? Vão lá, tudo bem. Mas deixe os velhos aqui no Egito. Os jovens, as crianças. E os bens. Moisés falou, nós vamos adorar ao nosso Deus no deserto. Mas, vamos levar as crianças. Vamos levar os jovens. Vamos levar os nossos filhos. Vamos levar os idosos. Vai todo mundo adorar. Vocês imaginaram se aqui na nossa realidade, aqui da nossa igreja, isso funcionasse? Vamos adorar sim. Quem vai? As crianças. E os jovens vão? Vão. Os jovens também vão. E as mulheres? Vão. E as que estão com o bebê? Vão. Todos vão. As criancinhas vão. Os velhos vão. E o nosso dinheiro? Também vai. Inicialmente eu pensei em colocar o título Adoração Integral. Porque estão todas as pessoas e mais as pessoas e mais as coisas que essas pessoas têm. O que Moisés está propondo é o seguinte, a gente não vai adorar ao Senhor levando metade das pessoas. Nós vamos levar todo mundo. Então aí nesse ponto é que houve o problema. E aí Moisés precisou orar a Deus para vir mais uma praga. Porque as pragas teriam acabado se tivesse resolvido aí. Se Faraó dissesse, tá bom, leva as crianças, leve os jovens, leva os idosos, leve o gado, leve tudo, vão embora, não teria havido a seguinte praga. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, irmãos, eu acho que diante de nós está hoje Faraó, e Faraó convence a gente a deixar em casa os velhos, Faraó convence a gente a deixar em casa as crianças, a deixar os moços. E Moisés disse que a adoração precisa ser essa coisa integral. Na continuação do texto, se lê: então Faraó chamou a Moisés e disse: ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas. Dinheiro você não precisa levar para a casa do Senhor. Fica aí, deixa o rebanho, deixa aí. Vão lá, tudo bem, mas deixa os animais, deixa os vossos bens. E as vossas vacas. Vão também convosco as crianças. Tudo bem, vão as crianças. Moisés, porém, disse: tu também darás em nossas mãos sacrifícios, holocaustos para que ofereçamos ao Senhor.
e também o nosso gado há de ir conosco. Há uma passagem do livro de Moisés que diz assim, sobre as pessoas que vão adorar, e diz assim: e ninguém compareça de mãos vazias. Para o ensino de Moisés, não tinha adoração de mãos vazias. A oração implicava na oferta. Então toda pessoa que ia ao templo adorar, chegava ao sacerdote e levava uma oferta. Podia ser um bezerro, podia ser uma ovelha, e podia ser uma pombinha. Ricos levavam bezerros, levavam ovelhas, e os pobres. O pobre também pode adorar, já que tem que levar alguma propriedade? Tem, porque uma pombinha custa muito pouquinho. Então há aquele que leva uma oferta grande, e aquele que só pode levar uma pombinha. Para Deus não faz diferença. Agora é preciso entender que Deus é o Senhor de todas as coisas. Pois bem, também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Então, a questão colocada é essa. Moisés quer tirar o povo do Egito. É claro, ele queria tirar o povo para levar embora, mas inicialmente ele queria uma semana, porque eram 3 dias de ida, 3 dias de volta e mais um tempo de descanso. Em uma semana eles iriam. Moisés queria: eu quero levar o meu povo a um lugar que não é o Egito, e ali eu possa com o meu povo adorar a Deus fora do Egito. E eu quero uma semana. Eram 3 dias para ir, 3 dias para voltar. E aqui então está a decisão de Moisés. Nós vamos sim, mas vamos levar as crianças. Lá no Rio havia nós éramos pastores de uma igreja que a escola dominical era muito animada, e tinha um relatório que era dado depois da escola bíblica terminada. Todo mundo se reunia para ouvir o relatório. Então ninguém ia embora sem ouvir o relatório. Qual foi o resultado daquela escola bíblica dominical? Aí tinha um irmão que era o secretário, e ele chegava e dizia: homens, 32, jovens, 43, presentes, mulheres, 32, adolescentes, 28, crianças, 60. Este irmão, ele teve um problema, porque era difícil, o espaço era pequeno, muita gente se movendo, criança para todo lado, ele tinha dificuldade de contar as crianças. Então ele contava 2 crianças aqui, quando ele virava para cá, essas 2 já estavam lá, as 2 que ele queria contar aqui já tinham, e ficava aquela confusão. Sabe o que ele fez? Ele chegou assim, ele ia contando. Quando chegava em 60, ele colocava 60. E toda reunião colocava 60. Todo domingo, crianças, 60. Porque ele não conseguia contar além de 60. Aí os adolescentes e os jovens passaram a chamá-lo de irmão 60. Porque todo domingo para ele era o número de 60 crianças. Mas era uma bênção. 60 crianças na escola dominical, num lugar pequeno. Por quê? Como Moisés falou, nós vamos levar as crianças. Moisés falou: não vai ficar nenhuma criança sem ir à igreja. Sabe por que, irmãos, isso era importante? Porque Moisés estava preparando aqueles escravos hebreus para se tornar uma nação poderosa, uma nação poderosa. Então teria que haver aquela participação vigorosa. Agora vamos prosseguir. O tema seria a adoração total, integral do povo de Deus. Moisés quer que o povo faça, que haja uma adoração que seja total, todo mundo presente, que seja integral.
Continuando. A verdade central. Precisamos manter incluídas nossas famílias e bens em nossa experiência de adoração. Tá? Parece que aquilo ali era para estabelecer um modelo, ou seja, ali é o modelo de adoração ao Deus verdadeiro. Todo mundo. Todo mundo. Pois bem, quero discutir rapidamente com os irmãos, não tão rapidamente, mas dentro do normal, esse assunto, mas esclarecendo um pouco mais. Que na passagem lida, o faraó pretendia impedir o povo de Deus a adorar a Deus no deserto, levando as famílias completas. O faraó não queria que Moisés levasse as famílias completas. Dessa família leva o mais velho, dessa aqui leva a criança, daquela ali leva uma mulher, e só alguns. O nosso culto poderia ser taxado, só alguns, só uns poucos, ou só muitos, porque esse é o nosso modelo. Moisés falou: eu não aceito esse modelo, não vou deixar as crianças ir à igreja. Eu não aceito esse modelo de deixar as moças em casa vendo celular. Eu não aceito deixar os velhos em casa. Eu vou adorar a Deus, vou levar todo mundo. Você pode dizer: pastor, o senhor não está esperando que isso aconteça aqui, né? Eu posso não esperar, mas que é o que foi proposto para o povo de Deus, é. Pois bem, a ideia é que nós precisamos fazer da igreja ou da família uma força de adoração para adorar a Deus de forma integral. Então, primeiramente, nós precisamos manter incluídas em nossa experiência de culto todas as nossas crianças. Então, é como eu falei, eu estou aqui, nós estamos aqui, nós temos uma experiência de culto. Nós temos uma experiência de culto, nós estamos adorando a Deus, nós cantamos, nós oramos. Aí a pergunta de Faraó: mas quem é que está lá? Quem é que foi? Tudo bem, nós estamos no culto, mas quem está? E quem não está? Algumas crianças estão, sim, mas o faraó falou: todo mundo? Vocês vão levar todo mundo? Não leva todo mundo, leva só alguns. E nós estamos numa defasagem impressionante, porque é bom dizer para os irmãos: Faraó não queria deixar o povo ir, Deus foi mandando praga, foi mandando praga, foi mandando praga. Quando ele deixou ir, as pragas acabaram. Mas enquanto o Faraó não deixou o povo ir, eles sofreram as consequências, sofreram as pragas. Então, primeiramente, continuando, precisamos manter incluídas em nossa experiência de culto todas as nossas crianças. O culto pode ser considerado uma caminhada de fé, direcionada a Deus, na qual ninguém pode ficar para trás, mesmo as crianças. No passado, as igrejas usavam cânticos de um inário chamado Cântico para Crianças. Você chegou a conhecer o livrinho de cânticos para crianças? Isso, Cânticos de Salvação para Crianças. Obrigado, completou. Cânticos de Salvação para Crianças. O inário, aquele inário, na capa tinha um portão. E um menino empurrando o portão. E embaixo estava assim: mesmo um menino pode entrar. Alguém, uma criança, quer entrar. Irmãos, quando eu era criança, eu me lembro que a aventura da igreja, a aventura da escola dominical, batia o coração. Ver a professora com as lições usando um flanelógrafo, né? Ver os cânticos, as pessoas cantando, outras crianças, aquilo é uma coisa maravilhosa. E o menino está lá,
mesmo um menino. As crianças. Há 2 comentários sobre este assunto. Primeiro, as crianças correm o risco de se perderem no mundo sem Deus. Agora, na guerra da Ucrânia, ficaram muitas crianças sem pais, e o que o Putin fez? Pegou essas crianças para doutrinar com outras ideias, com outra cultura. E essas crianças, elas não têm proteção. Elas vão entrar naquele processo e perderão a sua identidade ucraniana. No fim, elas serão outra raça, serão outra coisa. E Faraó queria que isso acontecesse. Mas Moisés falou, nós vamos sim, mas vamos levar as crianças. Então, essa é a tarefa da igreja. A tarefa da igreja. Não é levar apenas 60, mas é a tarefa de levar todas as pessoas. Em segundo lugar, as crianças correm risco de se perderem no mundo sem Deus. Em segundo lugar, as crianças correm o risco de perderem a fé e os valores morais, correndo em perigo de destruição. A cultura de Faraó, a cultura do Egito, era uma aberração diante do que Deus ensinava. Por exemplo, no Egito, era permitido o casamento de irmão com irmã. E eles queriam ensinar isso ao povo de Deus. Esse casamento de irmão com irmã trazia uma série de alterações hereditárias, genéticas, razão porque os egípcios morriam com volta de 30 a 35 anos. Das doenças causadas por essas práticas. O povo de Israel abominava isso. Mas, se deixasse os adolescentes no Egito, quando eles voltassem, os adolescentes seriam casados com suas irmãs. Então, era preciso levar, não deixa aí. Senão elas vão se contaminar com ensinamentos e com doutrinas variadas. Vamos prosseguir. Precisamos incluir em nossa experiência de culto os jovens, porque são sujeitos a práticas sociais e culturais destruidoras. Hoje em dia, num país como o Brasil, a situação dos jovens é terrível, é precária. As drogas, o álcool, o crime. Lá nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa sobre os filhos dos crentes. E o pesquisador descobriu que nas prisões, entre os criminosos, há muitos com o nome bíblico. Quer dizer, eles nasceram no berço cristão, cresceram no berço cristão, porque eles têm nomes bíblicos. Aquele cidadão que sequestrou o Silvio Santos, ele cresceu na igreja, ele cantava no culto, tinha nome bíblico, mas foi desviado. Foi desviado. Aí a gente pergunta, será que alguma coisa errou? Será que Faraó conseguiu reter aquelas pessoas? Aqueles jovens? Faraó falou, deixa eles aqui que eu dou um jeito. Eu vou colocar na cabeça deles, da cabeça desses jovens, tudo que é diabólico. Era esse o plano de Faraó. E o plano de Faraó ainda é o mesmo. Faraó já foi, já morreu, mas tem gente tocando o plano dele. Você acredita? Acredita? Pelo que a gente vê no mundo, a gente vê que isso está acontecendo. Então, as práticas sociais e culturais de bebida e droga estão campeando. No terceiro lugar, nós precisamos manter incluídas em nossa experiência de culto os nossos idosos. Os nossos idosos. Faraó falou, deixa esses velhinhos aí. Deixa os velhos, vão vocês sozinhos. Velho não precisa adorar.
Os idosos não precisam dessa experiência. E Moisés falou, não, eu levo os idosos. Eu levo os idosos. Vou levar. O faraó não deixou, veio praga. Eu estive pensando, o que a gente vê quando olha para um idoso? O que a gente vê quando a gente olha para uma mulher idosa? O que a gente vê é um exemplo de trabalho, um exemplo de dignidade, um exemplo de cuidado com os filhos, um exemplo de preservação de família, um exemplo de ensino na escola bíblica. É isso que a gente vê no idoso. A corrupção e a perversão não está no idoso. Não está. Está em quem ainda está na fase de ser manipulado. Os idosos são aqueles que preservam os bons costumes, que preservam as boas maneiras. Então, quando olhamos para um idoso, uma idosa, nós vemos o amor, a família que foi criada, a preservação de bons costumes, os valores morais. E Moisés falou, eu não deixo essas pessoas. O idoso precisa de carinho, precisa de estar presente, ele também precisa de adorar, ele também precisa de cantar, ele precisa de ser tocado, ele precisa de ser abraçado. Ricardo Sandrino era um psiquiatra argentino que escreveu um livro, Curar também é tarefa da igreja. E naquele livro ele conta uma experiência em que idosos tinham mais saúde quando eram tocados e abraçados. Então ele falava assim, o idoso foi para a igreja com diabetes 200. Era amado, era tocado, ele cantava, ele ouvia a pregação. Quando ele ia embora, o açúcar tinha baixado. Aí ele falou assim, o carinho, o louvor, a oração, o amor, melhoram as doenças dos idosos. Então não posso deixá-lo em casa, porque se eu o trouxer, ele vai melhorar. E Moisés falou, eu não vou deixá-los aqui, se eu os deixar aqui, quando eu voltar estarão mortos. E eles são importantes, nós precisamos dos idosos. Nós precisamos deles. Nós não podemos abrir mãos deles. Então, Moisés diz, tudo bem, vamos com os nossos jovens, vamos com os nossos filhos e vamos com as nossas filhas. Vamos com os nossos idosos. Então, a igreja deve fazer alguma coisa, sempre. O ministério dos idosos, uma vez por semana, para abraçar o idoso. Uma vez por semana. Um pesquisador disse que nós precisamos de 8 abraços por dia. Diz que nós precisamos de 8 abraços por dia. E isso é uma coisa importante. Mas nós talvez possamos, às terças e sextas, dar pelo menos um abraço no idoso que vem aqui à igreja para ficar um pouco aqui, orar, cantar, tomar um chá. Mas isso implica em se opor a Faraó, porque o Faraó não quer isso. O Faraó queria que os velhos fossem abandonados e fossem ficando piores de saúde e morressem. O mundo deseja isso. Satanás quer isso. Satanás não quer crentes vigorosos, não quer a igreja cheia de jovens. Quantas crianças nós temos aqui hoje no culto de hoje? Vamos supor, 8. Por quê? Porque só foram trazidas 8. Se hoje trouxesse 20, tinha 20. Não é assim que funciona, Altair? Né? Então, a nossa igreja vai ter pouca criança. Por que tem pouca criança? Porque a gente leva pouco. Tem pouco idoso. Por quê? A gente leva pouco idoso. Mas não é isso que é a proposta de Moisés. Moisés diz, nós vamos levar todo mundo. Esse negócio de sair é para adorar a Deus. Nós vamos ao encontro com o nosso Deus.
porque o nosso Deus vai nos levar à liberdade e nós vamos ser libertados. E o quarto tópico, nós precisamos manter incluídas em nossa experiência de culto os nossos bens materiais. Moisés falou, vamos levar os nossos bens também. Vamos adorar a Deus? Vamos. Então vamos levar nossos animais, vamos levar as ovelhas também, elas vão participar do culto, do ato de culto. Eu trabalhei quando jovem, eu era mecânico de caixa registradora. Isso depois acabou, né? A tecnologia mudou, mas eu consertava aquelas caixas de armazém, de banco. As caixas de banco, quem trabalhou naquele tempo, eram dessa altura, aquelas caixas enormes, com um monte de gavetas. E eu viajava por vários lugares na região leste, na região no Rio de Janeiro, Minas, fazendo trabalho mecânico visitante. E quando o ônibus ia chegando na cidade onde eu ia trabalhar, ao entrar na cidade, eu já ficava olhando de olho para ver se via alguma igreja, porque no domingo eu não ia consertar as máquinas, eu ia à igreja, então eu já localizava onde é que estava uma igreja, porque eu sentia falta. Eu estou fora da minha terra, não posso ir à minha igreja, mas de onde? Igreja congregacional. Aí eu prestava bem atenção para depois, quando eu chegasse no hotel, no domingo, eu já ia lá. E uma vez fui em Colatina, uma cidade chamada Colatina, e ali eu vi o endereço e fui de manhã lá, 9 horas da manhã, à escola bíblica. Na escola bíblica dominical, tinha um irmão liderando a escola bíblica dominical e falando de mordomia. E havia várias pessoas, e havia um homem assim jovem, uns 28 anos, com aquela roupa de gente da roça, aquela bota grande de boiadeiro. E o líder da escola bíblica falou assim, pois é, irmão fulano, nós somos mordomos de Deus. O mordomo é o tomador de conta. Então nós não somos os donos dos nossos bens. Deus nos deu esses bens para a gente tomar conta, porque o dono é Deus. O mordomo não é o dono, é o tomador de contas e presta conta. Aí falou para aquele irmão fulano, aquelas vacas que você tem lá na sua fazenda, aquelas vacas são de Deus, você é o mordomo. Não, aquelas vacas são minhas. Não, irmão, estou explicando para o irmão o seguinte, a gente fala que aquelas vacas são, mas na verdade, você é o mordomo, quer dizer, tudo é de Deus, você é o tomador de conta. Não, aquelas vacas são minhas. E ele não foi convencido de que ele era o mordomo. Ele insistia que ele era o dono e não o mordomo. Ele insistiu que as vacas eram dele e que ele não tinha que prestar conta a ninguém sobre aquelas vacas. E houve aquela luta, né, o líder da classe para convencê-lo, ele não convenceu. Ele foi embora acreditando que ele não tem nada a ver com aquelas vacas com Deus. O meu carro é meu carro, não tem nada a ver. Né? Minha casa é minha casa, não tem nada a ver. Aqui, Moisés falou, eu vou levar os meus bens. Cada um vai levar a sua vaca, a sua ovelha. Queremos mostrar diante de Deus o que Ele nos tem dado. Porque Ele nos tem dado. Irmão, uma coisa interessante, como é que os judeus enriqueceram no Egito? Tinha judeu rico. Hoje nós falamos na lição que Moisés falou, os pobres sempre os terás convosco, e sempre teremos pobres conosco. Mas também teremos ricos. Ali no Egito, escravos tinham rebanhos, mas eles foram ensinados que aqueles rebanhos eram para ser apresentados diante de Deus. Então Moisés falou, vamos levar as crianças, vamos levar os adolescentes, vamos levar os jovens, as mulheres, os filhos, os velhos, vamos levar todo mundo para adorar. Queria, encerrando, pedir aos irmãos uma coisa. Queria que os irmãos orassem um pouquinho. A Irene vai tocar o instrumento. Procurem alguém do seu lado e diga, vamos orar pelo nosso povo, pelo povo de Deus,
para que Faraó não os mantenha longe do culto de adoração. Faça isso, arranje alguém e ore. Quando terminar a música, estará terminada o momento de oração. Aí a irmã Irene estará com a palavra. Orem, irmãos, porque cada um que não pode estar aqui está sendo empobrecido. Aqui é a casa de Deus, é o melhor lugar. Podem fazer isso, por favor? Podem, por favor.